pessoal, regência nominal e verbal, tá? Nada mais é do que, ó, esses dois carinhas aqui, ó. O substantivo, o adjetivo e o advérbio, ou o verbo, tá? Pedindo preposição. A caneta já tá uma maravilha. Pedindo preposição. Então, assim, ó, há palavras no português, tá? Eu vou mostrar para vocês depois aqui, que são, então, o verbo, tá? O adjetivo, o advérbio e o substantivo, tá? Esses 4 elementos aqui, ó, eles pedem preposição, às vezes, para o quê, pessoal? Para, ó, foi demais aqui, ó, para completar o seu sentido. E é aí que entram as preposições. Vocês têm que se lembrar, pessoal, de aquela aula lá do 3º ano, do 4º ano, da nossa série na época, né? Que falam sobre essa galerinha aqui, ó. Preposição. O a, ante, até, o após, o de, desde, com, contra, sobre, para, perante, por. Todas aquelas preposições que a gente vê a exaustão, tá? Então, hoje é importante que vocês se lembrem delas, tá? Se vocês tiverem aí algum materialzinho de apoio de vocês, né, que vocês observem algumas coisas, dá uma procuradinha sobre preposições, tá? Só para a gente retomar esse assunto. Nada mais são, então, as preposições, o quê? Que as colinhas, então, né? Aquele termo, a própria definição de preposição já é essa, né? Termo que estabelece ligação semântica, ou às vezes sintática, né? Entre os termos. Por um exemplo, pessoal, é tudo muito simples. Se eu falo para vocês assim, olha, o negócio está triste aqui hoje. Vamos fazer tudo de novo, aqui, ó. Eu tenho medo. Eu estou perto. Né? Ou eu posso falar também, quer ver? Eu preciso de. Né? Então, observem, pessoal. Deixa eu ver que tem um monte de gente querendo entrar nessa chamada maravilhosa da noite de hoje. Então, deixa eu permitir aqui, sejam muito bem-vindas. Então, eu falo assim para vocês, olha, gente, cheguei na minha sala de aula, ou cheguei no meu estudo, aquele que eu faço sozinho em casa, e fui ver essa relação aí que o professor falou sobre preposições, né? Se eu chego para vocês, se vocês não me conhecem, tá? Vocês estão vendo pela primeira vez, eu falo assim, olha, galerinha, eu tenho medo. Do nada, eu falo assim, gente, ó, eu tenho medo. Vocês vão me perguntar o quê? Ah, já fiz uma coisinha aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu falo assim, gente, eu tenho medo. Eu falo assim, professor, você tem medo de quê? Então, senhora, eu tenho medo de, sei lá, você lembra que eu tenho medo? Medo de nhoque? É medo de nhoque, né? Não. Eu tenho medo de quê? Sei lá. Eu tenho medo de, sei lá, vampiro. Tá? Vampiro, pensei nisso agora. Ah, eu estou perto de quê? Estou perto, sei lá, da cadeira. Barata, né? Eu também tenho medo de barata. Barata também, não. Eu estou perto da cadeira. Né? Eu preciso, isso aqui eu sei, ó, eu preciso de chocolate. Quem não precisa tem uma vida feliz, porque eu preciso sempre de chocolate. Então, observe, pessoal, que ó, o que aconteceu aqui? As preposições, no caso só o de aqui, qual é a função? Ó, vampiro é aquilo que eu tenho medo, cadeira é daquilo que eu estou perto, e chocolate é aquilo que eu preciso. Ou seja, pessoal, o substantivo medo, o advérbio perto e o verbo preciso. O que essas palavrinhas têm em comum? Todas elas precisaram de uma preposição para completar os seus sentidos. E é isso, então, que a gente chama de regência ou verbal, no caso do verbo preciso, ou nominal, no caso de medo e no caso de perto, tá? Então, sem mais delongas, vamos olhar umas coisinhas daqui para frente, tá? Então, aqui nós temos o seguinte, ó, regência nominal. Deixa eu até aumentar aqui, ó.
Se eu conseguir, para ficar visível. Aí vai ficar muito grande. Aqui acho que deu. Ó, trata-se da forma que o nome se relaciona com os complementos, relação de dependência, nome e complemento, nome ou termo determinante, substantivo, adjetivo e advérbio, e quem relaciona o nome com o complemento é a preposição. Então, como diz aqui para a gente, ó, substantivo, adjetivo e advérbio, eu estou falando só, então, da regência nominal, ok? Daqui a pouquinho a gente vê a regência verbal. Então, na regência nominal, pessoal, o que eu falo para vocês? Eu tenho pouco a falar, muito pouco a falar. Mas mesmo assim falarei. Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte, nós temos que lembrar das, como eu falei para vocês, das preposições. Por quê, pessoal? Ó, se eu colocasse aqui, ó, quer ver? Se eu colocasse assim, duas palavrinhas, ó. Corri e você. Aí eu vou colocar uma série de preposições aqui e vou fazer uma pergunta para vocês depois, tá? Corri com você, corri de você, corri contra você, corri para você, corri até você. Pessoal, deixa eu ver se vai colocar mais alguma aqui. Aí vai ficar em cima um do outro, embaixo do outro, não é legal. Eu acho que essa daqui dá para a gente entender uma coisinha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu falo corri com você, é a mesma coisa do que eu falar eu corri de você? Pergunta capciosa do professor na segunda-feira à noite. Não. Beleza, Marcelo. Quando eu falo corri contra você e para você, tem a mesma conotação, pessoal? O corri contra você, para você, ou até você? Não. Mas observe o seguinte, amorecos, na minha vida, ó. O corri e o você, a gente não alterou. Né? Olha que belezinha, a gente não alterou. Mas o corri com você dá a ideia de companhia. Corri de você, pessoal, dá a ideia de que você se afastou. O corri contra você dá a ideia do choque, né? Ou seja, de encontro. O para você dá a ideia também, né? De acolher, e o até você é que eu corri até você, depois eu parei de correr. Então, observe que em cada uma dessas orações, a preposição teve o quê, pessoal? Isso que eu falo que é o mais sensacional de todos, ó. Cada preposição teve um sentido diferente. E é nisso que a gente tem que se apegar na aula de hoje, tá? É tentar entender o seguinte, o porquê que essa relação de regência existe. Existe por conta disso. A preposição, ela tem vida, pessoal, ela tem sentimentos, e ela expressa essas circunstâncias, tá? Eu sempre brinco com os alunos também com suco de laranja, suco com laranja, suco para laranja, que deve ter também. Não. Isso daqui, ó, o corri é verbo, o com, deu, contra, para, até são preposições, tá, Nádia? E o você é um pronome de tratamento, mas isso não é colocação pronominal, tá? Isso é regência nominal. Ou, aqui no caso aqui é verbal, tá? No caso aqui, o verbo corri, ele pediu o quê? Um complementozinho. E cada um desses complementos, não tem problema não, meu irmão. Né, se confundir, não tem problema. E cada um desses complementos indica uma ação diferente. Aí eu falo que é legal pra caramba as preposições. Elas são muito legais por conta disso. As circunstâncias que só elas expressam, tá? Então é o seguinte, aqui eu só mostrei uma ideia oh, meu Deus, de regência verbal. Eu estou falando da nominal aqui, tá? Que é o postzinho aqui. Mas aqui eu coloquei a verbal, porque a verbal dá para colocar mais sentidos, tá? Mas como eu falei para vocês agora há pouco, medo, por um exemplo, eu tenho medo de alguma coisa. Então, eu já sei que o substantivo medo, ele vai pedir a preposição de. A palavra perto também, que é um advérbio, né? Que é advérbio de lugar, também pede o de. Né? Eu não posso falar estou perto para alguém, eu estou perto de alguém. E é isso que vai conduzir a aula de hoje, tá? Vocês vão observar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês poucos, ó. São aqui, ó, 3, né, postzinhos, mas é para vocês terem uma ideia, tá? De como é que essa relação, ela acontece. Então, olha só. A primeira relação que eu vou mostrar aqui é a regência nominal de alguns, ó, de alguns, tá? Não são todos aqui, porque a lista ela é muito grande.
Aqui é só para a gente ter uma noção de o que é isso daqui, tá? Eu coloquei aqui, teoricamente, aquelas que mais aparecem, tá? Principalmente essa daqui, ó. Vou até deixar a letra maiúscula. Obediência a. Tanto o substantivo obediência quanto o verbo obedecer. Por exemplo, aqui, fica aí, ó. Eu tenho obediência aos... Opa, tá falando aqui. Aos meus pais. Esse, tanto o substantivo quanto o verbo, que vocês vão ver depois, eles mais caem, né, nas nossas bancas. Por quê, pessoal? Porque todo mundo fala assim, ó, eu obedeço o meu pai. A obediência, você se refere a alguém. Então, eu tenho obediência aos meus pais. Eu obedeço ao meu pai. Eu obedeço a, com crase, tá? Minha mãe. E quem tem obediência a alguém, tá? Então, a gente tem que prestar atenção. Teoricamente, pessoal, acho que 99% das vezes que vocês falaram isso na vida de vocês, vocês falam assim, não, eu sempre obedeço o meu pai. Eu sempre obedeço à minha mãe, mas não é. A regência do substantivo obedecer é quem obedece, obedece a alguém, tá? Tudo bem? O receio de alguma coisa, o respeito a, o respeito com, o respeito para com e o por alguém, o medo de alguma coisa, dúvida acerca de, dúvida em alguma coisa sobre alguma coisa, admiração a alguém, dificuldade de alguma coisa. E é assim, amores, ó, a lista aqui, ela é grande, tá? Não quero assustar vocês. Então, vale aquela máxima que dá uma aprofundada nos estudos de vocês com mais exemplos, tá? Mas assim, eu posso falar para vocês com toda a tranquilidade do mundo. De 10 provas da nossa banca, pelo menos 8 vezes apareceram o obedecer ou obediência, tá? Então, dá uma atençãozinha essa palavrinha, essa regência, tá? Olha só, eu tenho receio de me magoar, sinto medo deste filme, tenho dúvidas acerca de ontem ou sobre ontem, sinto admiração por ela e apresento dificuldade de ou em socializar. Então, é entender qual preposição eu uso, tá? E como vocês vão saber qual preposição vocês usam, pessoal? E tem um outro macete, aquele que eu fiz lá no comecinho, tá? Aquelas preposições que eu aqui coloquei, ó, elas são as que mais aparecem, o com, o de, o contra, o para, o até. O a pode caber aqui também no lugar do para, aqui, ó, posso colocar o azinho também, sem nenhum probleminha, tá, meus amores? Mas são essas preposições que mais aparecem. Tá? Então, é ver a regência dessa regência nominal, tá? Entender como é que ela funciona, tudo bem? Seguindo da regência nominal do substantivo, também tem do adjetivo. Eu sou fiel a algo ou a alguém. Eu estou ansioso, né, por alguma coisa. Isso é benéfico a alguém, ou seja, à saúde. Isso é compatível com alguma coisa. Eu sou generoso com os meus amigos. Isso é necessário a alguém ou para alguma coisa. Útil para alguém ou a alguma coisa. E alheio a ou de. Mas, professor, esses são os únicos adjetivos que fazem parte de uma regência nominal? Não, pessoal. Não. Mas, assim, de novo, o ansioso, já vi também em algumas provinhas que caiu o ansioso, tá? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. O benéfico também aparece bastante, tá? O compatível, generoso, eu vi com menos frequência, mas também apareceram. Então, assim, são algumas palavrinhas, que são palavrinhas-chave para a gente entender um pouquinho desse conceito, tá? Entender como é que a nossa banca vai cobrar isso da gente. E aqui tem alguns exemplos. Ó, estou ansioso para voltar a estudar, tá? Estou ansioso por voltar a estudar. Agora, por exemplo, a gente fala assim, né? Estou ansioso com alguma coisa. Gente, se eu pegasse, ó, do nada aqui, ó, coloquei a preposição com em alguma coisinha, tá? Vocês acham que a preposição com tem qual sentido? Qual seria o sentido da preposição com?
Forme uma frase que vocês vão utilizar a preposição com, para vocês entenderem qual é a regência dela. Estar junto, tá vendo aí, ó? É isso, pessoal. Estudar preposição é entender como é que ela funciona, tá? Por exemplo, enviei para você, daria para dizer enviei a você, do mesmo modo. Mas daria para falar enviei com você? Enviei contra você? Enviei desde. Vocês vão percebendo que aí as preposições elas vão tendo situações diferentes, tá? E é isso que é o mais importante para a gente na aula de hoje. Deixa eu ver aqui, Armando. Ó, aqui falando regência verbal, então eu tenho que ver a regência do verbo, né? Ó, quem desobedece, desobedece a alguma coisa, né? Então, esse a aqui de as ordens, obrigatoriamente deveria ter crase, tá? Desobedeceram as ordens da diretora. Da diretora completa ordens, né? Mostrando quem é que deu as ordens, e não a quem eles desobedeceram, né? Então, por isso é que as ordens aqui na oração, os alunos desobedeceram as ordens da diretora e foram à escola sem uniforme, porque quem vai a algum lugar sem nenhum problema. Tá com dúvida? Troca escola por uma palavra masculina, parque, por exemplo, né? Ó, e foram ao parque sem uniforme. Então, essa crase do A antes da escola aqui tá ok. Mas esse A antes de ordens aqui, ó, necessariamente ele precisaria estar com um indicador de crase. Se eu desobedeci a alguma coisa. E nesse caso aqui seriam as ordens da diretora. Então, ó, indicador de crase aí, tá, meu lindo? Então, meus amores, ó, uma perguntinha aí, né, do caso que o Armando fez, está aqui, ó, só que com outra conotação, ó. Atividade física é benéfica à saúde ou ao bem-estar, ó. Só que aqui eu estou falando do verbo, né? Estou falando do adjetivo benéfica, tá? Esse livro é útil para você, fui generosa com as crianças. Então, é entender, assim, primeiro a ação verbal, no caso aqui, né, a ação do adjetivo, ou seja, que ele representa, e qual preposição eu uso para indicar companhia, ou o alvo, né, a quem o endereço, para quem eu endereço isso, né, que eu estou fazendo. Então, é analisar esses sentidos, tá? E na regência nominal dos advérbios, pessoal, são esses aqui, ó, perto ou longe de, relativo a, favorável a e semelhante a. Tá? Então, assim, estou perto de você, longe de você. Esse relatório é relativo ao balancete anterior, tá? É favorável a alguém, por exemplo, né? Esse documento é favorável aos nossos interesses. Isso é semelhante ao que você me disse. Não, porque ele dá a ideia que você está acompanhando alguma coisa, né? Estou ansioso com o final de semana, estou ansioso para o final de semana, né? Seria a regência mais adequada, tá, Nádia? Estou ansioso pelo final de semana. Mas a gente fala, né? Nossa, estou tão ansioso com a prova. Eu estou ansioso pela prova, né? Não ansioso com a prova. Você abraçadinho com a prova. A gente fala assim, né? E aí vocês vão, né? Vocês vão se testando, vocês vão procurando bastante coisa para vocês entenderem, né? Isso daqui. É legal fazer essa parte de regência. Mas, enfim, pessoal, é isso que a gente fala sobre regência, tá? E a partir disso, né, a gente acaba a regência nominal e passa para a regência verbal. A regência verbal é um pouquinho diferente. Ela também tem os ensinamentos que nós tivemos sobre, né, o que cada preposição significa, tá? Mas, além disso, ela tem aquela coisa que vocês odeiam, né? Que a gente fale lá atrás, que é a parte dos verbos transitivos diretos, indiretos, né? Essa parte né, da análise sintática que fala assim, meu Deus, por que eu tenho que saber se o verbo é de ligação, se é transitivo direto ou indireto? Mas assim, pessoal, hoje a gente vai focar no quê, pessoal, tá? Como a gente está falando de regência verbal,
Vou falar dos verbos que vão exigir preposição, tá? E aí, ó, dá para vocês matarem, né, 2 coelhos com uma cajadada só. Como assim, professor? Gente, muito simples, tá? Ó, se eu falo assim para vocês, quer ver, olha, eu vi. Se eu falo assim, ó, eu telefonei, ou eu... Gente, é claro aqui que as frases são bobinhas, né, desse eu, mas não é para vocês, né, acharem que toda frase vai ser assim, é para vocês entenderem a relação do verbo, tá? Não da complexidade da oração. De uma vez por todas, vocês vão por exemplo, assim, né? Se eu falar assim, ó, eu cheguei. Observe só uma coisinha, tá? Ó. Se eu falo para vocês assim, gente, olha, eu vi. Dani, a gente vai ver essa bagacinha rapidinho agora. Vou fazer para vocês, ó, pessoal, eu vi. Qual é a primeira pergunta que vocês farão para mim? Ó, gente, eu vi, hein? Olha só, vocês perguntam aí para mim, ó, o quê? Ou quem, né? Cabem os dois aqui. Então, observe, olha que coisa boba que é, mas que encaixa na nossa cabeça uma coisa que não tem lógica, né? Pessoal, observe que eu vou ter que completar, ó, o sentido desse verbo que eu vi aqui. E observe que nas 2 perguntinhas que eu fiz ao verbo, ó, o que ouvi ou quem eu vi, em nenhuma delas o verbo exigiu uma preposição. Porque quem vê, vê algo, ou vê alguém, ou vê o quê. Então, por exemplo, assim, ó, eu vi, sei lá, o acidente, por exemplo. Observe, então, que entre o vi e o acidente, pessoal, não houve a necessidade de uma preposição. Ou seja, pessoal, a ligação entre o verbo e o objeto, pessoal, é direta. Então, por isso que esse negocinho é chamado de objeto direto, porque esse objeto aqui ó, está diretamente ligado ao verbo, sem nenhum auxílio de preposição. Então, esse verbo se chama verbo transitivo direto, porque ele não precisa de preposição, ok? Isso vocês podem testar 200 mil vezes na vida de vocês, e 200 mil vezes vocês vão acertar, meus amores, tá? Se eu telefonei, pessoal, eu telefonei. Se eu telefonei para alguém. Aqui, ó, você telefonou, professor, para quem? Observem que agora, ó, o verbo telefonei exigiu a preposição para. E quem telefona, telefona para alguém. Então, fala assim, ó, telefonei para você. Então, observe que alguns verbos, olha só, para ele mostrar quem é o objeto dele, ele precisa do quê, meus amores? Desse termo aqui, ó, a preposição. E observem que a preposição aparece tanto na pergunta ao verbo quanto na resposta do verbo. Porque se eu telefonei para alguém, eu preciso de alguém, né? Eu necessito de alguma coisa. Então, vocês vão observando que as preposições vão se encaixando ao verbo para completar o sentido do verbo. Então, ó, entre o objeto e o verbo, eu tenho uma preposição, então. Então, essa ligação, ela é indireta. Ou seja, então, eu tenho um objeto indireto. E eu tenho um verbo transitivo indireto. Porque eu precisei completar o meu verbo por meio de uma preposição para ligá-lo ao termo que complementa o verbo. Isso é objeto indireto com verbo transitivo indireto. De novo, vocês podem fazer aí 100 mil exercícios só usando a parte mental de vocês. Vocês não vão conseguir mentir para vocês. Porque os verbos, eles têm a regência que vocês conhecem, tá?
Não é nada absurdo do outro mundo. É só lembrar que se tem preposição, é indireto. Se não tem preposição, é direto. Agora não confunde mais, né, Deise? Porque agora, ó, a gente viu de uma maneira mais clara, mais direta e mais tranquila. Agora, olha só esse verbo aqui, olha. Eu entreguei. Né? Eu entreguei. Como é que eu respondo esse verbo entreguei? Eu entreguei. O quê? Eu entreguei o quê? Eu posso só falar entreguei o quê? Ah, sei lá, eu entreguei a carta de demissão, que eu vou pedir demissão. Eu entreguei a carta. Muito bem, ó. Mas para quem você entregou? Ah, eu falo, entreguei a carta para o Ítalo, ou ao Ítalo, né? Que ele vai mandar embora hoje. Ao Ítalo. Tá? Então, observem que alguns verbos, pessoal, eles pedem ó, os dois complementos. Eu entreguei o quê, que é a carta, e entreguei para quem? Para o Ítalo. Então, esse mesmo verbo entreguei, ó, ele tem os dois complementos, o um e o dois. Ou um sendo um objeto direto que não tem preposição, e o segundo sendo um objeto indireto que tem preposição. Então, esse verbo chamaria verbo transitivo direto e indireto. Oi, Dani. Levantou a mão sem querer, Dani? Daniele Almeida. A gente vai sem querer. Mas deu para entender, pessoal? Então, essas regências verbais do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto? Sim, querido professor. Mas, por vezes, amores, tem verbos que não têm esse complemento. Olha só, eu cheguei. Eu posso falar, eu cheguei de viagem, eu cheguei, sei lá, de Nova York, eu cheguei com os meus amigos. Quem chega, pessoal, não chega o quê? Eu falo assim, ó, eu cheguei o bilhete, eu cheguei para você. Não, o eu cheguei, ponto final. O eu, ele morreu. Ele cresceu. Então, esses verbos, eles não pedem complementos, chamados de verbos intransitivos, porque eles não têm complemento. Certo, amorecos? Muita informação? Não, professor, essa até que é tranquilinha. Os outros professores se confundiam, a minha cachola. Então, olha só o que é a regência verbal. Trata-se da relação entre o verbo e os termos que o acompanham para completar o seu sentido. O termo regente, que é o verbo, e eu tenho os objetos diretos e indiretos, tá? Mais os adjuntos. Nós vamos ao shopping. O ao shopping é onde eu vou. Se é um advérbio aqui, tá, pessoal? Sempre que for um advérbio aqui, ó, teoricamente esse verbo vai ser verbo intransitivo, tá? É um verbo antissocial, né? Ele não quer andar com ninguém na rua porque ele é autoconfiante, ele é só alto, só pensa nele. Então é isso, amorecos. Tudo bem? Então deu para entender essas duas diferenças entre complemento com preposição e complemento sem preposição? É o complemento direto, chamado de objeto direto. O complemento indireto, que tem preposição, é o indireto. Dani, mas é isso. A gente vai ver depois, amor, que alguns verbos e alguns substantivos, adjetivos e advérbios, eles pedem uma regência mais específica, tá? De algumas preposições, ou por vezes só uma preposição. Então, olha só algumas colocações aqui, olha só. Gente, eu acho tão legal que assim, ó, professor, eu posso ir no banheiro? Fala, o cara fica imaginando você indo no banheiro. Aí você vai em cima dele, eu não sei como você vai, porque quem vai a algum lugar. Quando você fala assim, eu vou em alguma coisa, você vai, né? Você vai no carro, né? Você vai com alguém de passageiro, vai na charrete, né? Com alguém conduzindo, você conduzindo. Agora, ir no banheiro não existe, então eu quero ir ao banheiro. Quem chega, chega a algum lugar. Muito bem, Marcelo. Quem prefere algo a alguma coisa, tá? Não do que. Não tem, eu prefiro pizza do que, não. Eu prefiro algo a alguma coisa. Quem simpatiza, antipatiza com, ou de novo ali, obedecer ou desobedecer o ar, tá? Então tem os exemplos ali, ó, o garoto sempre foi obediente à família, ela mora em São Paulo, prefiro chiclete, a bala,
eu vou à casa do meu avô e eu simpatizo com aquela garota. Então, é entender como que esse verbo vai ser completado e com qual preposição, tá? Só que tem um pequeno detalhe, que é esse detalhe que cai nos nossos concursos, tá? E é aqui que o bicho pega, meus amores. Alguns verbos, eles podem ter 2 ou 3 significados diferentes, dependendo de como eu o completo. Por exemplo, pessoal, olha só, o primeiro que aparece muitas vezes, acho que é aí que vem a Dani falar, professor, agora eu vou ficar brava com você. O verbo aspirar, por um exemplo, pessoal, ele pode ter 2 sentidos, né? Por exemplo, né? Eu aspirei a fumaça da queimada, ou seja, pessoal, eu cheirei, eu inalei. Ou eu posso falar que, ó, eu aspirei no sentido de almejar, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu aspiro ao cargo no concurso público. Aí, esse de almejar, eu posso trocar por eu desejo o meu lugar no concurso público, tá? Então, observar que o aspirar, ele tem os 2 complementos. Agora, aí eu falo brincando assim com os alunos, né? Por exemplo, fala assim, quer ver, ó? Quer ver como é que fala? É que aí são brincadeiras, né, diferentes, mas deixa eu ver se eu vou lembrar de algumas para vocês aqui, ó. Por exemplo, fala assim, né, ó, até lembrando das novelas da SBT, que, ó, eu aspirei a diretora, do jeito que está aqui, você foi lá do lado dela, você cheirou o meu perfume da diretora. Eu aspirei, eu inalei, né? Eu sorvi aquilo que vinha dela, o cheiro dela. Agora, você fala assim, ó, eu aspirei a diretora, você desejou ser a diretora. Então, você quis ser a diretora. Então, é essa a diferença do verbo aspirar. E ele, pessoal, é o começo do fim. Por que eu falo que é o começo do fim? Porque o assistir é o verbo que a gente mais erra na relação de regência. Isso é muito normal. Porque eu tenho sentido de ajudar, né? Então, o médico assistiu o paciente. Ele ajudou o paciente, ele cuidou do paciente, tá? Agora, no sentido de ver, pessoal, ou ó, vou até mudar de cor aqui, ó. No sentido de ver, pessoal, ele vai exigir a preposição. Por exemplo, você fala assim, ó, todo mundo fala assim, exceto o professor de português, né? Quando você fala assim, ó, assistir o filme ou assistir a série, dessa maneira que tá, o professor vai entender que você fez o quê? Que você cuidou do filme ou que você cuidou da série. Porque, ó, o assistir sem preposição, pessoal, aqui, ó, não se utiliza a preposição de ajudar. Então, eu cuidei do filme Judiação, tadinho, tá sozinho no final do dia, à noite, precisei ajudá-lo. Mas no sentido de, ó, de ver, de assistir, pessoal, de presenciar, ó, ele pede a preposição a sempre. Então, eu assisti ao filme e assisti à série, sempre com crasezinha ali, quando no sentido de ver, tá? E o de residir, né? Por exemplo, eu assisto em São Paulo, eu assisto em Bragança, que é a ideia antiga de falar do verbo assistir, né? Que é o verbo de residir. Deu para entender esses 2 primeiros verbos, meus amorecos? Ficou claro para vocês? Então, o Dani, essa é uma questão muito legal, porque é o seguinte, até essa daqui, tá? As demais aqui, eu vi muito pouco, até, ó, o querer eu nunca vi, o proceder eu nunca vi, o informar também não, o implicar também não, e o custar também não, mas eu dou só uma lidinha com vocês, tá? Mas assim, ó,
O visar, o esquecer, o assistir, o aspirar, sempre estarão assim. Por exemplo, assim, o garoto aspirou ao pó que estava na sala. Aí fala, qual é o erro de regência que tem aqui? Aí você fala assim, meu, peraí, ele aspirou no sentido de absorver aquilo, né, de inalar aquilo, então ele inalou a fumaça, então ele aspirou a fumaça. Se eu falar que ele aspirou ao pó, dá a ideia que ele desejou ser um pó um dia na vida dele, que não tem nem sentido, né? Então, você tem que entender o seguinte, com a preposição, esse verbo tem o sentido. Sem a preposição, esse verbo tem outro sentido, e é nessa tecla que a banca vai bater em vocês, tá? Ô, amor, ô, Aninha, ó, eu posso dar para vocês aqui 1 milhão de exemplos, mas sempre vai ser assim, ó, deixa eu ver se tem uma partezinha em branca aqui para escrever aqui, tem, ó. Você fala assim, por exemplo, ó, o médico assistiu à cirurgia, por exemplo, tá? Por um exemplo, aí eu pergunto para vocês, o que esse médico fez? Ele assistiu dever, tá? Deixa eu mudar a corzinha aqui para a gente ficar, né? Ó. Ele assistiu dever ou ele assistiu em cuidar, né? Ele fez todos os preparativos da cirurgia. E aí que está o X da questão, tá? Se for no sentido de ver, meu amor, de assistir, então, ó, o médico assistiu a cirurgia. Porque quem assiste, quem vê, assiste a alguma coisa, tá? Assisto a alguma coisa. Agora, se ele assistiu no sentido de cuidar, de preparar, então o médico assistiu à cirurgia sem nenhum probleminha. Tá? Então, a gente tem que pensar nesse sentido, tá, meu amor? E a partir disso, a Aninha sempre vai ter essa mesma ideia, tá? O assistir. Então, por exemplo, eu assisti ao casamento, eu assisti à luta com Crase, tá? Deu para dar uma melhoradinha, meu amor? Sim? Então, assim, você vai pensar o seguinte, meu, essa banca quer puxar, né, a minha vaga pelo pé. Então, eu vou pensar o seguinte, apareceu, leva assistir. Se é o sentido de ver, de presenciar, ele vai ter que ter o ao na forma masculina ou o a com crase na forma feminina, ok? Agora, perdão, agora, se for de assistir, de cuidar, né? Aí esse assistir, o de morar, né? Esse assistir, então, não vai pedir a regência, tá? Da preposição. Ele assistiu, ou sei lá, ele assistiu a operação, ou assistiu, né, o embate, assistiu, sei lá, o nascimento da criança por, né, através do vidro, alguma coisa assim. Enfim, porque a ideia vai ser a mesma, né? A gente pode dar aqui muitas ideias, mas serão sempre as mesmas, Aninha. É só você pensar assim, meu amor, ó. Gente, eu tenho que entender essa frase. Esse assistir está na ideia dele, então, participou de alguma coisa, ele cuidou de alguma coisa, ele assistiu o paciente, né? Então, ele cuidou do paciente. O assistirá de ver. É igual eu assisto a série, eu assisto ao filme. O médico assistiu à operação. Então, vai pensar nesse quesito, tá, Aninha? Agora, se tem uma outra coisinha que vai puxar vocês pelo pé, e isso, pessoal, ó, vou falar para vocês. O aspirar cai, o assistir cai, mas esses dois senhores aqui da pá virada, ó, o esquecer, o lembrar, eles aparecem muito também, tá? Mas de uma maneira mais simples, mais tranquila, tá? De que maneira eles aparecem, pessoal? Ó, quando não forem pronominais, é só isso daqui, ó. Quando não forem pronominais. Aí você fala assim, what the hell que é esses pronominais aqui, ó? Então, eu venho para cá agora, eu vou apagar o médico e o louco aqui, vou colocar agora o lembrar e esquecer, né? Isso daqui, pessoal, se o anterior era confuso, esse é confuso mais ainda, mas é mais tranquilinho, tá, meu amorzinho? Porque é o seguinte, olha só. Olha só.
Eu esqueci o uniforme. Eu lembrei o menino, né? Eu posso ficar. Eu lembrei minha irmã sobre a festa, por exemplo, né? Sobre a festa. Então, olha só, eu esqueci o quê? Eu esqueci o uniforme. Eu lembrei quem? Lembrei minha irmã sobre a festa. Isso daqui, pessoal, todos vocês sabem. Só que no português tem uma maldição que fala assim, ó, tudo que é fácil, ó, algum gramático vai dificultar para a gente, para mostrar que eles são importantes, tá? Fala assim, ó, que galerinha importante, né? Eles são formados em letras, ai meu Deus, vão mudar o mundo. Pessoal, só que não. Aí eles falam assim, ô, gente, tanto o verbo lembrar quanto o verbo esquecer, se eu colocar isso daqui, ó, eu me esqueci ou eu me lembrei, sabe o que essa galerinha vai ter que fazer? Olha que coisa. Colocar preposição também. Então, ó, essa é a única diferença. Vamos mostrar para vocês de novo, para a gente não ter problema nenhum, tá? Eu esqueci o uniforme? Ok, meus amores, sem nenhum problema. Quem esquece, esquece algo. Eu lembrei, quem lembra, lembra algo, sem nenhum probleminha. Só que, às vezes, pode parecer que, ó, eu me esqueci e eu me lembrei. O que acontece agora, pessoal? Quando aparecerem, então, ó, essa galerinha aí, cadê a galerinha? Ah, tá no anterior aqui, ó. Se aparecer essa galerinha chamada de pronomes, ou seja, os verbos pronominais, pessoal, automaticamente você acrescenta também uma preposição. Só isso. Então, ó, vamos lembrar de novo aqui. Se não tem o me, não tem o me, também não tem o de. Mas, se tiver o de, pessoal, vai ter que ter o me. Certo? Um puxa o outro. Então, eu me esqueci, no caso, vou adaptar aqui, ó. Eu me esqueci do uniforme. Eu me lembrei da minha irmã. Só isso. Então, a regência do verbo esquecer ou lembrar é essa. Se você lembra algo, sem nenhum problema. Agora, se você se lembra de algo, eu tenho que falar assim, ó, eu me lembrei de você. Eu lembrei de você. A gente fala assim normalmente, nossa, eu lembrei de você. Não, eu me lembrei de você. E só isso, pessoal, sem nenhum probleminha a mais, nem nenhum a menos, tá? O verbo aparecer, então, o verbo lembrar, o verbo esquecer, eles apareceram sem preposição, ok, não precisa colocar o pronome. Se apareceu sem o pronome, ok, eu não preciso colocar a preposição. Mas se algum dos dois aparecer, pessoal, eles não podem andar sozinhos, são fracotezinhos. Então, se apareceu o pronome, eu acrescento a preposição. Se apareceu a preposição, eu acrescento o pronome ali, tá? Para ficar mais simples para vocês. O que eu posso falar para vocês? Que em muitas questões aconteceu exatamente isso, tá? Apareceu a preposição. Só no verbo lembrar e de esquecer, tá? Os outros não precisa lembrar disso não, mas só nesses dois. Apareceu a preposição sem o pronome, ou apareceu o pronome sem a preposição. Não dá. Os dois têm que andar juntos. Certo, meus amores? O visar, pessoal, é a mesma coisa que o aspirar lá, tá? O visar de desejar, você tem que ter preposição. Então, eu visava né, com crase, né, a aprovação no concurso, eu visava ao cargo. Isso é o visar, né, querer, desejar. Agora, o visar de ver, de dar visto, pessoal, esse é sem preposição. Sentido de mirar, né, não há preposição. Então, o professor visou o caderno, ou vistou o caderno, né, dessas duas vezes, olha lá, de dar visto, tá? Ou eu visei, né? Ou seja, apontei com a minha mira, né? Eu visei o alvo, também seria um probleminha. Agora, se eu estou desejando alguma coisa ter em vista, então eu tenho que ter preposição, tá?
Agora, o querer e o proceder, pessoal, pelo que eu me lembro, eu não vi nenhum, mas é bom sempre colocar, né? É o sentido de querer, do desejar, né? Então, por exemplo, eu quero brincar, ok, né? Eu quero o brinquedo, ok. Agora, eu quero bem ao meu amigo, que é o de estimar. Olha a preposição A lá, ó. Eu quero, ó, eu quero bem ao meu amigo, tá? O proceder é a mesma coisa, ó. Por exemplo, aqui, quer ver? No sentido de origem, fala assim, ó, eu procedo de Bragança. Então, é de onde eu vim, tá? Agora, olha só aqui, ó, o proceder do ter fundamento. Então, a sua reclamação não procede. Então, não procede a sua reclamação. Tá? Então, o proceder é só nessa ideia, não procede a sua reclamação, e eu procedo, né, de Bragança, por exemplo, que é de onde eu venho. Certo, amorecos? O informar, pessoal, é a coisa mais boba do mundo, né? Por exemplo, assim, ó, eu informei os alunos sobre a aula. Então, eu informei-lhes, né? Que eu informei, né, para eles. A única diferença é assim, ó, eu informei os alunos ou eu informei para os alunos. É a única diferença. Tá? Nas duas estão corretas, mas é só ver qual uso que vai ter, né? Então, eu posso falar assim, ó, eu informei a minha filha, né? Para que ela fosse a algum lugar, então eu informei quem? Informei ela. Ou posso falar, informei para a minha filha a viagem que faríamos, tá? Exatamente, Marcelo, eu avisei aos ou avisei alguém, tá? O implicar também e o custar, pessoal, eu só coloquei aqui, mas não vejo, né? Eu não vi nas nossas provinhas. Sentido de causar, né? Então, isso implica danos severos ao instrumento, por exemplo, e de envolver, né? Quer ver, ó, ele está implicado, né? Ele implicou-se em algum problema, ou seja, está envolvido, né? O custar aqui, né? Isso custa dinheiro, isso custa a mim muito dinheiro. É só para ver também a regência, tá? A diferença entre os dois, pessoal, que a regência nominal é entre o substantivo, adjetivo e advérbio, e advérbio, né? E a verbal é na questão do verbo. Sem mais delongas, hoje eu fiz a explicação inteira para depois fazer as questões. Tentem resolver as questões, por favor, que eu vou ajudando vocês. Assinale a alternativa que apresenta a regência verbal correta. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Verbal, hein? A gente jogou letra A, mas que é correta, hein? Eita, Lelê. Alguém mais tem uma resposta? Só a Edilene vai responder hoje. Acho que a Dani levantou a mão sem querer aqui, né, Dani? Que até agora não abaixou, meu amor. Ah, todo mundo foi na letra A, então eu vou dar a resposta já. Ah, não, vou fazer diferente com vocês. Vou falar o seguinte: questão reversa. Se a A é tão verdadeira, qual é o problema da B? Ah, eu quero saber isso agora de vocês. Qual é o problema da B? Obedeça ao pai. Muito bem, meus amores. Ó, obedeçam ao. Ou não é que não, cabeça. Obedeça ao seu pai. E na letra C, qual é o problema aqui, pessoal? Realizamos essa reforma na loja visando o sucesso das vendas? Visando ao, né? Eu queria ter o sucesso. Muito bem, amorecos. Suzana aspira o cargo de gerente da empresa, então ela vai lá e cheira. Não, ela aspira ao cargo. O serviço realizado pela empresa não agradou Maria? Ah, bom, ó, não agradou a Maria, ou seja, não foi agradável para ela. Então, ó, o serviço realizado pela empresa não foi agradável para ela, não agradou a ela. Muito bem, meus amores. E
João espanou os móveis e aspirou o chão, é aquilo, então, que ele limpou, que ele sorveu, que ele inalou, tá? Que bonitinho, vocês acertaram. Vou colocar uma mais difícil agora, que agora eu fiquei com de vocês. Na número 2, então. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à regência verbal. O aluno não assistiu à aula, pois estava suspenso. Ao desobedecer às regras de conduta, foi advertido pela coordenadora. O professor visava o aprendizado integral de seus alunos. Atualizar o material implicava mudanças drásticas no método de ensino. E os alunos aspiravam a grandes profissões após o colégio. E essa agora, hein, meus alunos prediletos? Como é que a gente responde essa questão? Qual é a correta? A Girene foi na D e agora a Dani foi na E, tá vendo? Nós já começamos a ter um probleminha ali, ó, 2 respostas. A Deise foi na D, D de Deise, né? Muito bem. A Elaine foi na D, o Marcelão na E. Se tiver mais uma resposta, eu já parto para as respostas aqui. Mentira, pessoal. Quem quiser responder, pode responder aí, tá? Ó, todo mundo D e E. Que bom que ficamos só em 2, né? Na certa e na distratora. Bom, então vamos lá, então. Já que ficamos só nessas 2, vamos ver a primeira, então. Qual é o problema da primeira? O aluno não assistiu à aula, pois estava suspenso. Teoricamente, muito bem ali, colocaram, tem que ter. O aluno assistiu à aula. Quem assiste a alguma coisa, né? Que é o dever. Ao desobedecer às regras de conduta, foi advertido pela coordenadora. Ao desobedecer o quê, pessoal? Muito bem, o Marcelo colocou lá. Desobedecer às regras. Tá vendo, ó? Essas palavrinhas já vão aí cair patando nelas. A professora avisava, ela dava visto no aprendizado? Não. Ela avisava, ela desejava, né? Que belezinha que vocês estão indo. E agora chegamos nas 2 questões. Tananana. Qual será a correta agora? Se fosse para postar R$100 agora, em qual você colocaria? Na D? Atualizar o material implicava o quê? Se implicava, implicava algo. Então, implicava mudanças. Ok aqui, tá, pessoal? Mas os alunos aspiravam, eles aspiravam ou a grandes profissões ou às grandes profissões, tá, pessoal? Era necessário que a gente colocasse aqui bem bonitinho, tá, pessoal? Porque é aquilo que eles desejavam, não aquilo que eles estavam limpando, né? Sorvendo, inalando. Então, por isso que a letra D é a letrinha correta, tá? Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que eu não coloquei a correta aqui, né? É a letrinha A. Então, eu já posso pular as próximas questões de regência, né? Porque vocês estão indo muito bem, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, analise a oração abaixo. Durante a temporada de inverno, eu preferia montanha do que praia. É correto afirmar que na oração acima ocorreu um erro de concordância verbal, pontuação, regência verbal, conjugação verbal ou concordância nominal. E agora? Sem regência verbal, ó, só que a gente está vendo isso agora, né? Por isso que fica mais fácil, né? Pessoal, eu não posso usar o verbo preferir com a preposição do, tá, pessoal? Isso não existe, como diria lá o outro. Eu, no inverno, preferia a montanha à praia, tá? Então, era o que ele preferia a alguma coisa, tá? Agora aqui, ó, ele preferia a montanha, por exemplo, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, o lago. Ele preferia a montanha ao lago, não seria, ó, não seria ao lago? Oh, faltou um aqui, ó. Se ele preferia a montanha ao lago, pessoal, então tem que ter aqui, ó, ele preferia a montanha à praia, que é aquilo que ele gostaria mais, tá? Muito bem, Ana. Sensacional esse A com crase aí, ó. Por isso que eu amo vocês do fundo do meu coração. Então, é de, pessoal, regência verbal. Vocês estão vendo, se cai isso na prova, é gabarito 100%.
Na número, é só essa daqui, deixa eu ver quantas tem. Ah, tem mais duas. Opa. Assinale a alternativa cujo verbo grifado apresente a mesma regência do verbo destacado abaixo. Lembram-se do quebra-vento nos carros? Na questão anterior, o A não ficou explícito? Não, ele tem que aparecer, tá? Tem que aparecer, Eliane. Só que aqui, ó, a galera fala assim, nossa, eu prefiro pizza do que. Não, quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Não do que alguma coisa. Do que, por exemplo, pode ser ideia de material, né? Do que é feito isso daí. Isso daqui é feito de alguma coisa. Agora, esse do que aqui não é uma construção correta para o verbo preferir, tá? Na questão 2, na letra E aqui, que o A ficou explícito, né? Não, na letra E que não apareceu mesmo, né? Tinha que aparecer o Ezinho ali, né? Os alunos aspiravam grandes profissões. Se eu tenho, ó, se eu posso optar por não colocar, meu amor, ó, eu só posso optar em não colocar se esse A for artigo, tá? O artigo, ele pode ser ou não colocado, né? Por exemplo, comi bolo e comi o bolo e comi um bolo. O e o um aí só dão ideia diferente de comer um bolo, tá? De comer bolo. Mas o artigo eu posso escolher colocar ou não. Por outro lado, tá, amorzão? Quando eu tenho a preposição, é necessário que eu coloque a preposição, tá? Fechou? E na questão número 4, então? Imagina você cai numa dessa pra gente, né? Você caiu para advogado ainda. Mas você cai pra gente, né? A regência aqui, ó, lembrem-se do quebra-vento. Lembram-se do quebra-vento nos carros? Ah, que não é gostoso, né? Ficava a mão para fora e quase prendia ali no vidro. Aí, qual é o verbo que tem a mesma regência? Vocês colocaram letra... Apareceu letra D ali, né? Eu acho que essa também é bem tranquilinha, né? É só bater o olho e falar assim, o que que tem aqui? Ó? Tem o C e o do. É só procurar, né? Ó. Quer ver um flashback? Os estudantes sabiam a tabuada de cor. Os fotógrafos amadores tornaram-se bilhões. Obedeciam até a olhares e carros não tinham luz. Se não tinha, não tinham algo. Se tornaram, né, algo. Se sabiam, sabiam algo. Se viram, viram algo. Mas, pessoal, se eu obedeço, né? Obedecia a alguém, tá? No caso aqui, a preposição tá esse até aqui, ó. Obedeciam até a olhares, tá? Então, se se lembra sempre de algo, se obedece, obedece a alguma coisa. Ambos são, então, verbos transitivos indiretos. Olha que belezinha, todo mundo foi na letra D. Quero ver essa daqui agora, hein? Quero ver geral pirar, como diria o cancioneiro popular. Minha mãe assistiu ao filme. O evento não agradou o público. Ele aspirava ao cargo de supervisor. Conforme lá na conta da língua portuguesa, assinale a alternativa que indica o ou os itens, né, com a regência verbal correta. É só um? É só o dois? É um e dois? É um e três ou dois e três? Respondam a partir de agora. E aí? Qual é o item que assinala corretamente a regência? Somente um em três, todo mundo aí apareceu um C. Que vão aparecer um C. Então vamos ver aqui, ó. Minha mãe viu o filme. Se ela viu o filme, então ela assistiu ao filme, ó. Então tá correto aqui, ó, sem nenhum probleminha. O evento não agradou ao público. Se ele não agradou, não foi agradável a alguém. Então não agradou ao público, ó. Temos um probleminha aqui, ó. Vamos ligar o sinalzinho de alerta. Ele aspirava a um cargo, então ele desejava. Se ele desejava, pessoal, está certo, ele aspirava ao cargo, automaticamente, então, o que vocês colocaram, né? Somente 1 e 3, letra D. Ó, gabaritaram tudo o que podiam e que não podiam nessa matéria de hoje.
Observaram? Foi rapidinho, né? Foi rapidinho nada, foi 1 hora de novo para escritar no termo. Eu preciso parar com essa ideia de 1 hora. Mas, meus amores, deu para entender, então, ó, concordância verbal e nominal é a concordância que se dá entre o verbo e o substantivo, seus acompanhantes, em gênero e em número, tá? Regência verbal e nominal é a função do verbo, do substantivo, do adjetivo ou do advérbio em relação à preposição que acompanha, tá? E lembrar que alguns verbos na regência verbal ou nominal, conforme tivermos o complemento dele ali, com preposição sendo direto e com preposição sendo indireto, sem preposição sendo direto, pessoal, pode alterar o sentido da questão. Então, eu falaria para vocês, né, o sinalzinho mesmo, para aparecer, né, nesses verbinhos aqui, ó, nesses 4 primeiros. Aspirar, assistir, esquecer, visar, eles já apareceram bastante nos concursos, tá? O proceder também já vi. Assim como o implicar, igual vocês viram na questão que apareceu aí nos nossos exercícios, tá? Então, ó, fechamos, então, concordância e regência, tá? Nós precisamos fechar quem também? Aí vocês vão escolher agora, tá? Porque em 1 horinha eu vou tentar ao máximo fazer o que eu puder por vocês aqui. Eu tenho mais uma aula com vocês essa semana ainda, né? Eu tenho uma aula com vocês na quarta, é isso? Então, na quarta eu tenho. Vocês vão preferir a crase, né? Eu sabia. Não sei nem porque eu ia perguntar. Vocês são loucos para ver a crase, né? Depois a gente vê a colocação pronominal rapidinho, tá? Não é essa daqui, então vamos ver a crase aqui, ó. Interpretação também eu faço rapidinho, tá, Edilene? Na próxima aula daí. Aí eu vou fazer teoricamente, então, interpretação com colocação. É bem rapidinho, tá? Amores, eu vou tocando direto aqui. Vocês vão parar de tomar água de vocês aí, mas eu vou diretão. Tá? Vou no sentido aqui, porque eu preciso terminar isso com vocês hoje, para vocês terem um tempo para respirar até domingão. É domingão a nossa prova mesmo, né? É domingão a nossa prova. Estarei torcendo por vocês o domingo o dia inteiro, tá? Mas sem mais delongas, pessoal, vamos entender o que é a crase, pessoal. Inicialmente, crase é um fenômeno. Por que é um fenômeno? Falo também, tá, Eliane? Assim, eu vou falar com vocês até a próxima aula, certeza. O que eu falei para o Ítalo é que, de repente, aquela aula que seria de revisão, que é a aula de correção dos 2 simulados, talvez essa aula eu grave com vocês, não porque eu não tenho datas, não porque vocês não têm mais datas. Então, de repente, eu faço a correção com vocês numa aula gravada, e a gente coloca lá para vocês. Eu tô com sono. Eu estou com sono também, mas vamos lá. Vamos lá, força, Geisa, por favor. Toma um cafezão aí e vamos embora. Então, é o seguinte, tá, meus amores? Aí eu vejo para a gente colocar depois essa correção, tá? Na aula de quarto senhor vai fazer a correção dos 2 simulados, então foi isso que eu falei agora, tá, irmão? O hífen também, o hífen não fazia parte do nosso cronograma, né? Eu falei para vocês, eu vou tentar gravar aula de hífen. Eu não consegui na quinta, porque quinta caiu o fusível, eu não consegui dar aula mesmo, tá? Eu também, amor, todo dia, 4h30. Professor é assim, né? A gente acorda, prepara a aula no dia e vamos embora. Dani, então, mas eu não lembro de ter visto, né? Mas eu vou fazer aula também. Essa certeza que vai ser uma aula gravada de hífen, tá? Não vai fazer parte do nosso cronograma aqui. Vou tentar fazer na quinta-feira, né, como já ia fazer na semana passada. Mas bora lá, amorzão. Força aí. Né? Muita taurina aí, não tomar energético. Não toma não, vai dormir que é melhor, viu, amor? Então, bora lá, então. Transposição da sentença, transposição que era voz ativa para voz passiva? Ai, meu Deus, aqui nem vi lá, hein, Rosana? Mas depois eu vou vendo com vocês. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, também tem aqui no telefone, né, que eu já passei para vocês, que é o 11
997830662. É o funk do Fabinho aqui, vai dar PlayStation 2. Se tiver alguma dúvida muito pontual, passem para mim que eu ajudo vocês também, tá? A acentuação já está no nosso portal. Então, olha só, para a gente não perder só o embalo aqui, vamos então ver a crase hoje. A crase, então, é um fenômeno, tá, pessoal? O que é um fenômeno? Ela acontece a partir disso daqui, ó, da junção. Por isso que ela é um fenômeno. Mas junção de quem, professor? A junção da preposição a mais o artigo feminino a. Então, o que acontece, então? Os gramáticos viram assim, gente, ficaria estranho alguém falar assim, ó, fui a padaria. Por que ficaria estranho para horas bolas? Quando você fala assim, ó, fui ao parque, não há repetição. Aí que vem a repetição, ó. Não há a repetição entre a preposição a nem sobre o artigo o. Ali certinho, bonitinho. Mas, ó, quando eu falo aqui numa palavra feminina, fui a padaria, isso soaria estranho. E aí, como soaria estranho, que eles falaram assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fenômeno chamado, né, acento indicador de crase. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver o tilt aqui, ó. Então, ó, a partir disso, então, quando tiver a preposição e uma palavra feminina, depois a gente faz o seguinte, faz a junção desses dois itens aí, beleza? Beleza. Como é que a gente vai chamar? Vai chamar de crase, que é a junção dos dois. E como a gente vai chamar o acento? A gente chama de acento grave, né? Porque é muito grave o que ele representa, que é a junção entre a preposição a e o artigo feminino a. E é daí que a gente vem na ideia, meus amores, que eu falo para vocês que é a regra principal sobre a crase. O fenômeno da crase só pode existir antes de palavras femininas, pessoal. Por que antes de palavras femininas, professor? Porque só as palavras femininas admitem, né, o artigo feminino a, que é base para fazer a junção com a preposição a. Então, nesse caso, se eu não tiver uma palavra feminina após, pessoal, esqueça, porque eu não terei a crase. A não ser o pronome aquilo, aquela e aquele, que a gente vê depoisinho, tá? Mas assim, eu só vou ter crase se eu tiver um termo que pede a preposição a gente viu relativo agora há pouco, né? Isso é relativo ao, né, processo, ou isso é relativo à sentença. É só imaginar dessa maneira, tá? O Pará, deixa eu ver que vocês mandaram muita coisa aqui. Eu não lembro dessa questão, Rosana, depois eu vou ver da transposição de sentença, eu não lembro se é da voz ativa para a voz passiva, acho que é isso, não foi? Qual material? Acho que esse é o de hoje, tá? Não tem hífen no edital, isso eu falo, não tem hífen no edital, a gente deu uma olhadinha no edital, mas eu falo só, as pessoas têm dúvidas sobre. Para a jogadinha, igual a jogadinha, o Marcelo, eu falo, eu não sei qual a razão que você colocou aí, né? Essa fala assim, para o parque ou para... Ah, não, para a padaria, eu acho, né? Acho que foi isso. Eu fui... Aí tudo bem, aí certinho a sua ideia, tá? Eu fui para o parque, eu fui para a padaria, sem nenhum probleminha, exatamente isso. Só que às vezes a gente coloca a preposição a. E nesse caso aí ocorre esse fenômeno da crase, tá? Foi isso. Estão cortados porque eu estou mexendo com eles aqui, tá, Neide? Por isso que eu estou aqui aumentando e tá diminuindo. Aí, Marcelão, é isso mesmo, esse para que você colocou aqui, ó, só que eu tenho que tirar o para e colocar a preposição a, tá? Porque se eu tiver a preposição para, aí não vai ter crase, tá, meu lindão? Eu falo assim, ó, fui para o jogo, por exemplo, fui para a partida. Então, ó, o para já é preposição, então não tem como eu colocar preposição após preposição, tá? Isso não existe, certo?
Isso de analisar. Para analisar é isso. O que eu falo para o aluno é o seguinte, ó, quando eu expliquei para vocês o que é um fenômeno, uma junção da preposição lá do artigo feminino lá, então só pode ter nesse quesito. Uma das ideias que eu dou para o aluno é troque o a pelo ao, ou seja, para uma palavrinha masculina depois. Eu vou mostrar para vocês isso ao longo da aula aqui agora, tá? Mas a sua ideia está certa, tá, Marcelo? Vamos vencer o desafio da crase, né? Que é uma bolota gigantesca no nosso concurso público, tá? E eu falo para vocês, ó, por onde que a gente começa a crase, pessoal? A gente começa justamente pelo começo. Porque, por exemplo, olha só, existem alguns verbinhos, algumas palavras, ó, entregue, o documento foi entregue, tá aqui, ó, entregue, menina, eu sou favorável e decisão, fomos e padaria, referir-me, notícia, sairemos, noite, vire, direita, dediquei, plateia e atento, mudança. Aí vão pensar o seguinte, professor, é muito simples. Então, crase é tudo que vem antes do A, eu não entendi, Érica. Se é assim, ó, a crase sempre vai estar antes do substantivo feminino, tá? Talvez isso. Eu vou chegar daqui a pouquinho, tá, Ana? Não é o aquele, tá? É só aquele, aquela e aquilo, só sobre esses três, tá? O aquele não. Só aquilo, aquele e aquela, tá? Então, ó, pessoal, se eu observar, ó, tem aqui as palavrinhas, esse primeiro lado aqui, e depois tem os seus substantivos. Ó, tem a menina, a decisão, a padaria, a notícia, a noite, a direita, a plateia e a mudança. Mas, olha as palavrinhas que aqui estão, tá? Essas palavrinhas aqui, elas pedem para a gente o seguinte, ó, se foi entregue a alguém, se é favorável, é alguém, se eu fui a algum lugar, se eu me referi a algo, se sairemos a algum tempo, se alguém vira a alguma direção, quem se dedica a alguma coisa, e quem está atento a algo. Tá? E aí que vem... Já treinou no exemplo? Beleza, então, gente, é isso, ó, já era. Agora, olha só o que acontece, ó. Todos daqui vão ser unidos, ó. E observem, pessoal, que esses as, ó, eles se repetem, tá vendo? Se esses as se repetem, porque só pode existir um único fenômeno aqui, ó. Eles vão se juntar e formar o indicador de crase. Ao mesmo tempo que, ó, se eu colocasse o substantivo masculino, ó, o menino, o voto, o mercado, o incidente, o meio-dia e o público. Então, ó, entregue ao menino, favorável ao voto, fomos ao mercado, referi-me ao incidente, sairemos ao meio-dia e dediquei ao público. Então, já era, acabou. O que eu tenho que entender é, para ter crase, a primeira coisa que eu entendo é, o termo depois da crase é um termo feminino, se é, já pode ser indicativo de crase ali. Aí eu vou perguntar para quem está antes. Ou quem está antes, se é o verbo, subjetivo, o adjetivo ou o advérbio. Vocês pedem a preposição a? Ó, a gente pede. Então, se o segundo elemento começa com a e o primeiro elemento pede a preposição a, já deu química, pessoal. Já aconteceu ali que a gente precisava, tá? Então, aqui que eu falei para você, da voz ativa para a voz passiva, ó. Assinale que a alternativa que apresenta a correta transposição da sentença abaixo do... Ah, aqui, ó, aqui não pediu de voz, pediu de discurso direto para o indireto, tá? Disse a mãe que não brincasse. Essa questão, Rosana, eu já fiz numa live, se eu não me engano, né? A resposta é A, tá? Disse a mãe que não brincasse com fogo. Porque eu falo assim, ó, disse a mãe que não brincaria, não brincava, não brinca e não brincará, é a mãe dizendo a ela mesma, né? Que ela não brincava, que ela não brincaria. Mas disse a mãe que não brincasse com fogo, ela disse para alguém, né? Você fala assim, ó, não brinque com fogo. Então a mãe pediu para que o filho não brincasse. Agora não pode falar assim, ó, a mãe disse para o filho que não brincaria,
Quem não brincaria era ela, quem não brincava era ela, tá? Certo, meus amores? Então, ó, o fenômeno da crase é a coisa mais simples do mundo, vocês vão entenderem nas atividades, tá? Mas o mais importante são duas análises. A primeira análise é justamente essa galerinha aqui, ó. O termo depois da crase, pessoal. É um termo feminino? Sim, querido professor. Segunda análise. O termo anterior exige uma preposição? Sim, querido professor. Então, meu amor, fogo morro acima e água morro abaixo, ninguém segura, né? Diz o ditado. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho dois As, pessoal, eu junto e mostro o seguinte. Ó, galerinha, eu sei que vocês perceberam aí que são dois As diferentes. Sabe o que a gente faz então com eles? A gente junta e coloca um acento indicador de crase, um acento grave. E aí, acabou, pessoal. Porque se eu saber sobre isso, né? Se eu souber sobre isso, eu faço o quê, pessoal? Ó, eu tenho aqui, ó, a galerinha do a menina, a decisão, porque eu tenho um substantivo feminino. E ao menino, ao voto, ao mercado, porque tem um substantivo masculino. E é isso. A crase é isso. Então, é a preposição a mais o artigo definido a, ou, como diz ele, quem tinha dúvida, né? Pessoal, o aquele, o aquela e o aquilo, né? Por exemplo, assim, ó, eu, ou nós daqui. Por exemplo, assim, ó, entreguei o jogo. Eu posso colocar a menina, ou entreguei ao jogo ao menino. Mas eu também poderia falar, né? Entreguei o jogo àquele menino ou entreguei àquela menina. Só que agora, pessoal, essa junção dos as não é mais com o final, porque ó, tem aquele e aquilo, que são masculinos, né? O aquilo é neutro, né? E aquela, né? Aquilo é. E o aquela, né? Da ideia de feminino. Então a concordância não se dá com eles. Né? Concordância não. A fusão da crase não se dá com o gênero. Nessas três palavras, tá? Só se dá porque ficaria assim, ó, eu me referi a aquele garoto, eu me referi a aquela garota, ou me referi a aquilo que você disse, iria ficar repetitivo esse a. Então a galera fez o quê? Vamos unir os dois as e colocar o indicador de crase, ou seja, a fusão, né, entre a preposição e um artigo nessas três palavrinhas também. Só isso, tá? Então, assim, ó, pintou essa palavrinha aquele, aquela e aquilo, só que vocês trocaram. Eu me referi ao acidente, me referi à menina, tá? E aí que eu falo para vocês, deixa eu ver aqui, tá tudo certinho, bonitinho. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, olha só a duplicidade de informação que eu tenho nessa frase aqui, ó. Se eu falasse assim, vai dar certo aqui, ó. Eu falo isso para os alunos, né, para eles terem uma ideia de que, ó, eu entreguei, por exemplo, a minha mãe. Olha só, eu entreguei a minha mãe. Ô, gente, vocês conseguiram perceber, quando eu falo assim, eu entreguei a minha mãe, eu posso entender duas coisas dessa mesma frase? Eu entreguei a minha mãe? Teoricamente, seria algo assim, tá? Deixando o português livre aqui agora, eu poderia falar que eu entreguei ela para alguém, eu entreguei a minha mãe ao centro cirúrgico, aos médicos, né? Enfim, às preces que eu fiz. Ou eu entreguei para a minha mãe, para ela. Então, eu tenho duas conotações bem diferentes aqui. Quando eu falo entreguei a minha mãe, sem crase, quer dizer que eu peguei a minha mãe e a deixei ou a entreguei a alguém ou a algum lugar. Agora, quando eu falo que eu entreguei, aí vem a pergunta do
Marcelo, né? Quando fala assim, ó, eu entreguei para ela. Então, esse para, pessoal, já é uma preposição. Eu vou colocar o a no lugar dele. Então, eu entreguei a minha mãe, que seja, eu entreguei para ela. Então, essa é a segunda forma de vocês identificarem, né? Apoiando ao que, no que o Marcelão disse ali, dessa preposição para, tá? Então, é isso o fenômeno da crase, tá? E aqui tem só algumas coisinhas, né, meus amores? Assim, fica para vocês lerem, caso queiram, mas toda a regrinha vai partir de um princípio, tá, pessoal? O segundo tempo tem que ser feminino, tá? E da ideia de você ir a algum lugar ou entregar algo para alguém, tá? Fui à escola. Você vai à padaria, aí sabe o que eu falo para o meu aluno? Eu falo assim, ó, troca a padaria por clube. Você vai ao clube? Ou seja, pessoal, esse a padaria tem crase por conta disso, porque quem vai, vai a algum lugar. Quem se refere a alguma coisa, tá? Então, ele se referiu ao trabalho e à nota que tiramos. Ele se referiu, então, a alguma coisa, essa coisa era o trabalho, então, ao trabalho, se referiu à nota, que é algo, né? Então, a nota. E é isso, é esse processo que vocês vão fazer, tá? O ir aqui indica a mesma coisa. As locuções adverbiais femininas, pessoal, a mesma coisa. Sempre que indicar, ó, advérbio, então, vire à esquerda. Você não vai pegar sua mão esquerda e fazer assim, ó, então eu virei à esquerda, em relação à mão direita. Você vire à esquerda é onde você vai virar. Então, é um advérbio, então vire à esquerda, faça às pressas. Às vezes, você me deixa do loucão, como diria lá, Mamonas Assassinas. Tá? Então, indicou um advérbio, pessoal, e essa locução adverbial, ela é feminina, esse A vai ter crase, tá? Dani e Edilene, então as duas com a mão levantadas. Professor, Oi. esse I que tem depois de trabalho, e aí vem acraseado, esse acraseado aí não se refere ao I de ligação? Ele está se referindo ao refere que está lá atrás, depois de trabalho? Exatamente, meu amor. Ele se refere ao trabalho e se refere à nota que tiramos. Esse E aí é um E de aditivo, né? Está adicionando duas ações iguais. Ele se referiu ao trabalho, se referiu à nota que tiramos, se referiu ao que discutimos na semana passada. Então, a nota que você falou, essa crase aí, não é em relação ao E, tá? É o verbo refere-se que está um pouquinho antes. Legal. Aceitou, meu amor? Isso aí, muito bem. Né? E aí, no 4 aqui, pessoal, ó, as locuções, então, na 3, e no 4, que são os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, tá? Só com esses 3, pessoal, tá? Daqui a pouco a gente vai ver quando não acontece crase, é um fenômeno bastante legal por conta disso. Nesse caso aqui, ele não está fazendo a relação de junção com o gênero da palavra aquele, aquela e aquilo, longe disso. Ele está se juntando a essas 3 palavrinhas só por conta da cacofonia que teríamos se a gente não colocasse crase ali, né? Imagina só, fala assim, eu me referi a aquele menino, quer dizer, ficaria muito estranho, né? Então, por isso que nesse contexto, o pessoal ele se junta ao pronome demonstrativo, tá? Na frase, não fui àquele jogo, está certo? Não fui ao jogo, não fui àquele jogo. Muito bem, meu amor. Isso mesmo, Lelê. Certíssima. Porque parece, ó, não fui aquele jogo, parece que você não foi o jogo que alguém quis, né? Eu não fui aquele jogo que você desejava que eu fosse. Então, olha como muda a colocação da crase ou não. Quando eu falo assim, não fui aquele jogo que você pediu, é porque eu pedi para você ir a algum lugar. Agora, você fala assim, ó, eu não fui aquele joguinho que você fez com os demais. Ou seja, você não foi o jogo que a pessoa fazia ali mesmo, tá? Certíssimo, Letícia. Pessoal, então, ó, antes da locução a moda de, né, escreve a moda de José Alencar, ou quando essa palavrinha estiver também escondida, tá? Sendo que for a moda de, pessoal, por mais que o segundo termo que vem ali seja um substantivo masculino, se tiver implícita a ideia a moda de, você coloca a crase nesse ar, tá? Ou para indicar as horas,
mesmo jeito, pessoal, termina meu trabalho às 5, né? Às 13 horas eu estarei com vocês. Mas, ó, isso que é o X da questão, ó. Eu trabalhei até às 15 horas, pessoal, eu não coloco crase nesse as, porque, olha, quando acompanhadas de preposição para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Ficamos na reunião, ó, desde as 12 horas, por quê, pessoal? Porque eu teria duas preposições, o desde e o a, que seria a de preposição. Então, se eu não tiver duas preposições próximas, não tem como eu ter a crase, tá? Automaticamente, esse a vai embora, porque no lugar do a, entrou o para, o desde, o após, o perante ou com. Ficamos na reunião até às 12 horas, ou desde as 12 horas. Então, assim, tem uma preposição antes da preposição a, se não coloca crase, tá? Porque cavalo é a palavra masculina, Nádia. Bife a cavalo não poderia, se fosse bife a égua, daí teria, né, a crase antes de a égua, porque é feminino, mas cavalo é masculino. É, só por conta disso. E aí que vem o X da questão, tá vendo? Por que quando eu não uso, pessoal? Porque não tem lógica. Se eu falo que o fenômeno da crase, pessoal, é a junção da preposição a, é isso que eu quero. Se é a junção da preposição a mais o artigo a, pessoal, eu não tenho como ter com o artigo masculino. Vou formar o ao. Para formar o a craseado que a gente disse, só se for preposição a mais o artigo feminino. Caso contrário, não tem como. É a mesma coisa colocar o pino de 3 pinos e na tomada só tem 2. Não vai dar certo. Ah, parece que dá, mas não dá, meus amores. Porque o a moda aqui, ó, ele fez alguma coisa, a moda, ó, fez a de alguma coisa, né? E a moda, que é como se faz. Por isso que eu junto os dois, né? E vira aqui nada mais e nada menos que eu fiz algo à moda. Por exemplo, eu jogo a Pelé, eu sou craque no futebol, a moda de Pelé. Então, esse A teria crase, tá? Porque eu jogo da mesma forma que o Pelé jogava. Tá certo que quando o Pelé tinha 2 anos de idade, mas em algum momento eu joguei igual o Pelé na minha vida, tá? Ah, bife a cavalo não é a moda? Não, pessoal, não é a moda, tá? Imagina só, seria assim, ó, eu comi um bife à moda de... não dá. Eu comi um bife a cavalo, eu comi à moda de cavalo, aí não daria certo, tá, Rosana? Por isso que não cabe nesse contexto a moda de, tá? A moda de é como alguém faz alguma coisa, não o cavalo que faz o bife, né? Não quero imaginar como é com um bife de cavalo ainda. Dani e Ana, levantaram a mão. Tem alguma uma pergunta? Ana? Ô, professor, Por favor. eu tenho dúvida, às vezes, de horas, quando pede a preposição de e preposição da. Teria como você explicar quando vai a crase ou quando não? Porque às vezes tem a preposição e não vai a crase, às vezes tem a preposição e vai. Assim, meu amor, ó, essa é uma pergunta muito legal. Eu vou olhar aqui no Google para responder na brincadeira. Foi uma questão que eu defendi há algum tempo atrás. É o seguinte, ó. Ficamos, tá? Por exemplo, assim, ó. A primeira que... Aí você vai entender de fato isso daqui, ó. Quando fala assim, ó, trabalhamos de segunda a sexta, não é? Vamos pensar assim. Trabalhamos de segunda a sexta, ou nós trabalhamos de 7 horas às 17 horas, tá? É o seguinte, meu irmão, aí você vai imaginar o seguinte, nesse D aqui, ó, em algum momento apareceu a preposição a? Não. Se, ó, antes desses 2 as aqui, ó, tá vendo antes dele? Se tiver qualquer preposição que não tenha o a, esses 2 aqui não serão craseados, tá? Mas, meu amor,
Aí você vai entender agora, vai ficar mais chique 10. Se eu trabalho das segunda ou trabalho das 7 às 17, aí você coloca a crase, ó, sem nenhum probleminha. Então, o X da questão, quando envolve assim, ó, a comparação de 2 dias ou de 2 horários, não está aqui. O problema está aqui, ó. É aqui que eu tenho que observar, ó. Se eu tiver o da, então aqui vai ter crase nesse azinho do meio. Se tiver de, meu amor, não tem como ter crase, porque o de já é uma preposição, tá? E se não tem o a, essa preposição, então, ela está uma preposição pura. E a preposição pura só pode ser se for o a. Agora, se eu trabalho da segunda à sexta-feira, observe que já tem um artigo junto com a preposição, aí sim eu posso colocar crase nesse dia da semana ou nesse horário, tá? Então, ó, o X da questão está aqui. Certo, meu amor? Ou não está certo, meu amor? Certo, Aninha? É só isso, meu amor. Então, quando você tiver essas locuções, você vai olhar para quem está antes, tá? Então, assim, ó, se tiver o da, meu amor, abraça que vai ter crase. Se não tiver, não tem como, tá? Os 20 e os 22. Isso. Se for o da, eu trabalho da segunda à quinta-feira. Tem crase, ó, da e a. Agora, se fala assim, eu trabalho de segunda à quinta-feira, aí não, porque não tem o artigo antes ali, tá? Certo, meus amores? Aí tá certo, Edilene. A festa será das 8 às 22? Certíssimo, tá sem nenhum problema. Aí tá certo. Ana, você tinha algum outro exemplo, só para eu tirar o exemplo do seu exemplo, ou não? Foi só uma coisa que você se lembrou e já foi? Duas mãos levantadas, da Dani e da Ana, se alguém quiser falar. Belezinha, então. Pessoal, então, quando a gente não vai usar a crase, tá? A gente não vai. A gente não vai usar a crase, ó, antes de palavras masculinas, pessoal, porque a regra é simples. Pintou palavra masculina, não tem artigo feminino lá antes. Então, não tem como a gente ter o indicador de crase, tá? Antes de verbos, pessoal. Verbo pede preposição feminina antes? Não. Por exemplo, eu vou amar você pelo resto da minha vida. Eu vou amar você. Pessoal, não existe artigo feminino antes de verbo, então não tem que ter crase, de maneira nenhuma. Estava disposto a salvar o garoto, né? Como se salvar fosse do gênero feminino. Falaremos sobre isso a partir da manhã? Também não, pessoal. Tá? Antes de pronomes pessoais, no caso reto, pessoal. Isso daqui sim vai cair numa questão de vocês. Ó. Falamos a ele, ofereceram a mim. Pessoal, só vou ter crase antes do pronome possessivo minha. Qualquer outro, ou pronome demonstrativo, né? Outros pronomes nunca, tá, pessoal? Ah, eu entreguei a ele. Vou colocar crase? Não, porque o ele pede o artigo a essência tá aí, ó. A palavra que vem depois pede o artigo a? Não, então não tem como ter crase. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, olha, quando aderir a esse plano, né, sua vida será mais feliz. Porque esses pronomes pedem um artigo antes? Também não. Essa é a essência da crase, tá? Bom, alguma pergunta sobre crase ainda? Porque agora a gente vai chorar. Sinto que agora iremos chorar. Professores, pode dar mais um exemplo? Aquilo? Sim. Aí é só você pensar assim, quer ver? Ó. Deixa eu só colocar, quer ver? Ó. Ó. Não é esse aqui, ó.
Olha só, eu sou fiel, tá? Àquela moça. Seria assim, ó, eu sou fiel ao, sei lá, né, ao, ih, caramba, ao voto que eu fiz, né, ao voto, né, de paixão, de amor, voto de, sei lá, né, voto de casamento, ó. Eu sou fiel ao voto de casamento, observe que o fiel pediu a preposição aqui, tá vendo? Então, eu sou fiel àquela moça, sou fiel às ideias, sou fiel àquele juramento, tá? Então, ó, por exemplo, o fiel pede, sou fiel a alguma coisa. Tá todo mundo na letra B aqui, eu olhando para baixo aqui. Certo, Aninha? Então, assim, é só você ver a palavrinha que vai pedir a preposição. Ela pedindo a preposição, meu amor, pode aparecer o aquele, aquela ou aquilo, sem nenhum probleminha, tá? As palavras repetidas não, Taína. Não, é Taína, né? Eu vou ter que lembrar agora que eu esqueci. Você tem, acho que era Taína. Palavras repetidas não tem crase. Palavras repetidas não devem acentuar isso da mosquinha. Ah, você já foi com uma letra B aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Deixa eu ver, saco. Ofendeu a mim, né? Já falei para vocês agora, né? Mim não é palavra feminina, então não. Arrumou a casa às pressas, ó. Como ela arrumou. Se é como, pessoal, é advérbio. Como é locução feminina, ok, isso daqui, tá? Somos todos gratos a ela, né? Ou a ou ela, que não pede o artigo, né? Porque não é um substantivo. Por mais que seja um pronome feminino, não é um substantivo feminino. Então, não pede o artigo antes. Gostaria de uma pizza meio a meio, né? Ah, tá aqui a perguntinha, né, meu amor? Palavra dia a dia, semana a semana, dia após dia. Não tem crase, tá? Não existe. A todos, não a todos, bem masculino no plural aqui, ó, também não tem essa crase aqui. Então, vocês acertaram, tá, pessoal? Realmente é a letra B. Uma salva de palmas a vocês. Pensamento positivo, vai dar certo essa crase aqui, tá? Ó. Ah, professor, mas essa tá fácil, mas imagine vocês que muitas pessoas erraram no concurso quando ela foi aplicada. Essa é a mentalidade, tá? Questão número 2. Bora lá correr contra o tempo, que já são 9 horas e 41 minutos em Brasília. Leia o texto para responder a questão. Desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queima de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e pastagens, bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Esses procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, a erosão e a poluição do meio ambiente em geral. Observem aí que tem vários artigos, né, várias palavrinhas aí, né? Vamos ver qual vai ser a questão. Eu até já imagino qual vai ser a questão aí. Mas vamos lá ver. Assinale a alternativa que contém as correções exatas do texto no que diz respeito ao uso da crase. A ocupação, pessoal. Então, vocês vão ter que fazer aqui mesmo, ó. Deixa eu só deixar claro para vocês aqui, ó. A ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queimada de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar o que as áreas de cultivo e pastagens, bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Esses procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, à erosão e à poluição do meio ambiente em geral. Não, mas vocês colocaram a letra B já? Meu Deus, como assim, gente? Eu nem estava vendo. Alguém pode me explicar por que a letra B, que eu não sei? Eu vou olhar aqui no meu... Mentira, pessoal. Mas, ó,
Eu gostaria de pedir, né, se vocês colocaram a letra B, porque é a letra B mesmo, tá? Como é que a gente fez aqui, ó? Professor, eu estou num aperto na hora da prova, como é que eu vou fazer isso daqui para entender, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar a ocupação por aparecimento, né? Eu falo assim, ó, desde a ocupação portuguesa e desde o aparecimento, né, da ocupação portuguesa. Então, ó, se eu troquei o A só pelo O, pessoal, esse A não vai receber o acento indicador de crase, por quê, pessoal? Porque o desde já é uma preposição e não teria como pedir outra preposição. Seguindo o show, ó, o Brasil enfrenta queima de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar. Pessoal, quem aumenta, aumenta algo, né? Então, aumentou as áreas, mas também aumentou, ó, de aumentar, por exemplo, né, os campos de cultivo e pastagem. Então, ó, aumentar as áreas, aumentar os campos, não aumentar aos campos. Então, vamos colocar aumentar aos campos, então esse A também não tem um indicador de classe. Bem como facilitar. Facilitar, né, o, sei lá, o descarte, ou facilitar a ocupação. Também não vira o AU, né? Então, também não tem indicador de classe aqui. Aí só sobra realmente a letra B. Esses procedimentos levaram o quê? Se eu colocar, olha a regência, como é bonito, né? Só fala assim, ó, levaram o quê? Dá ideia do quê, pessoal? Você fala, ó, levaram o quê? Ó, surrupiaram, levaram embora, roubaram. Agora, se levaram a alguma coisa maior, né? Isso me leva, né, ao pensamento. Essas coisas me levam, né, ao julgamento, ou seja, essas coisas levaram, não é o... Eita, desliguei aqui. Mas a levaram ao, né, ou levaram à extinção de várias espécies de vegetais, à erosão e à poluição. Por A mais B, então, pessoal, vocês estão certos e a resposta é a letra B de boa, meus amores. Tá vendo? E foi uma questão difícil, numa prova difícil para alguém que analisou de maneira diferente aí, tá? Até agora, o índice de aceito das questões de hoje está bem alto, hein? Leia a tirinha abaixo para responder a questão 3. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre? Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. Aí vem o Armandinho, né? O que é paradoxo, né? Meu Deus, esse Armandinho, ele é muito legal. Com base, na leitura da tirinha acima, assinale a alternativa que justifica um uso correto da crase. Com base na leitura da tirinha acima, assinale a alternativa que justifica um uso correto da crase. Utiliza-se crase antes de palavras femininas. Utiliza-se crase quando ela acompanha verbos que indicam destino. Utiliza-se crase antes dos pronomes demonstrativos aquele, aquele, aquilo. Utiliza-se crase antes de locução a moda de, quando estiver subentendida. Utiliza-se a crase nas locuções adverbiais prepositivas. Então, aqui, ó, com base na leitura assinale a alternativa que justifica... Gente, tem um erro na pergunta, né? Eu acho que seria assim, ó. Assinar a alternativa que não justifica, né, o uso correto, tá, pessoal? Eu acho que é isso, então agora fica mais fácil, né? Com base na leitura da tirinha acima, assinar a alternativa que não justifica o uso correto da crase. Aí ficou mais simples agora? Ah, não, não pode ser isso aqui também, né? Ó. Ou assinar a alternativa que justifica... Ah, pode ser isso aqui também, ó. O uso correto da crase na tirinha. Pode ser também, meus amores. Esse aqui me puxou pelo pé, tá?
Porque, ó, desculpa, tá? Eu vi assim, se fosse esse uso correto, qualquer um desses daqui, tá? Mas sim, pessoal. Na tirinha, onde apareceu a crase, né? Ó, no às vezes, né? E aí a gente pergunta, né? Qual é a regrinha para se utilizar a crase aqui, pessoal? Usa-se crase antes de palavras femininas? Sim. Mas é o que apareceu na tirinha? Não. Usa-se crase quando acompanha verbos que indicam destino, pessoal? Né? Sim, também, né? Foi a algum lugar, mas não é o que aparece ali. Utiliza-se crase antes dos pronomes demonstrativos aquela, aquele e aquilo? Sim, também, mas não é o caso dali, né? Utiliza-se crase antes da locução a moda de? Sim, mas não era aquela dali também. Então, ó, tudo meio certo, só porque não era usado na tirinha. Utiliza-se crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas? Sim. E o às vezes, pessoal, é locução adverbial de tempo, né? Às vezes isso acontece e às vezes não, tá? Aê é a resposta correta, tá? Por causa do O ali que me matou ali. Bom, ainda bem que eu vi a resposta de vocês. Eu falei, opa, deixa eu ver que eu analisei alguma coisa errada aqui. Assinale a alternativa correta em relação ao uso da crase conforme a norma padrão da língua portuguesa. Pessoal, aqui é a mesma coisa, tá? Ó, uma só está correta, as demais não. A Ana foi na letra C, que é a correta, né? Cadê os demais? Onde está a alternativa correta? Só a minha colocou a resposta. Porque dá dúvida nessa daqui, né? Quando eu era aluno, também tinha dúvida numa aparição aqui só. Todo mundo acabou na letra C ali, ó. Eu não sei vocês, mas isso daqui para mim, ó, quando eu era menor, não fazia sentido. Não vale a pena se desgastar com algumas situações. Por quê? Ó? Porque pena já é uma palavrinha feminina, pediria o artigo a, mas não vale a pena, pessoal, tá? Esse vale, ele não pede uma preposição antes dele, né? Então, não vale realmente a pena. Não é a moda de pena, não é algo que vale, né? Mas é o que vale. Então, não vale a pena se desgastar com algumas situações. Essa eu tinha dúvida quando eu era menor. Mas, ó, sós é palavra masculina, né? Movido, ó, a álcool, né? Mas a gente fala que eu queria comprar a álcool, eu queria comprar o álcool. Né? Então, por isso que esse A não deveria ser craseado. No E, calhar é verbo, não precisaria, pessoal. Por isso foi deixado as músicas, é uma locução adverbial de modo, ou seja, como o apartamento foi deixado, né? Então, seria o modo como ele foi deixado, o advérbio de modo, advérbio feminino. Temos a letra C como resposta também, pessoal. Muito bem. Deixa eu ver quantas tem aqui. Acho que só mais essa daqui. Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta o correto uso da crase conforme a norma padrão da língua portuguesa. Olha, acho que vocês vão acertar também, viu? Tenho quase que certeza. Tenho certeza também que essa não fará cosquinha em vocês. Vocês vão acertar também. O correto uso da crase aparece onde aí? Na B foi a Dani. Aí tem a chuva de B e C. A C também apareceu. E então causou dúvidas em vocês, né? Olha lá, B e C. O bom são as duas distratoras, né? Por quê, pessoal? Ó, na letra A,
temos aqui, né, ó, a todos. Todos é palavra masculina, né? Então, não daria para colocar essa indicação de crase aqui, tá? A gente agradece, sim, a alguém, mas todos é masculino e no plural, então não daria. Na letra B, ó, às vezes, a gente sempre vê que às vezes tem aqui, né? O indicador de crase, porque mostra o tempo. Acordo às 7 horas, ó, antes do horário, né? Eu acordo às 7 horas, também está certo, porque é quando eu acordo. Então, esse às 7 horas dá uma locução feminina de tempo, tá? Por isso que, nesse sentido, eu coloco crase, tá? Então, essa é a respostinha correta. Por que que a letra C está errada, queridíssimo professor? Gente, como eu falei para vocês, ó, antes do indicativo de crase aqui tem o quem, ó? Uma outra preposição. Então, se eu tiver desde, até, contra ou para, não tem como ter indicador de crase aqui. Por quê? Porque a preposição já é aqui. Não é a preposição a, mas a preposição para. Tá? Então, por isso que não vai haver indicador de crase nesse quesito, né? Nessa questão. Declarar é verbo e estudar também é verbo, né? Então, a gente não pede a crasezinha aqui antes. Por isso, então, que a letra B é correta, a letra C só não está certa porque eu já tenho a preposição para ali antes do as. Tá, meus amores? Então, a gente erraria só por conta disso. Passou despercebido, né, esse para ali. Mas eu não tenho como ter o desde a e esse a ser craseado. O para a e esse a ser craseado, tá? Não tem como, porque o para já é uma preposição. Certo, meus amores? Deixa eu ver se já acabou aqui, ó. Aí já acabou, tá? Então, aqui a gente encerra a aula sobre crase, tá?